Olá pessoal, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre domínio e imagem de funções reais. Bom, tem uma definição aqui para domínio, é um conjunto de valores reais que, quando atribuídos a x, ou seja, a variável independente, eles retornam valores reais para f de x, que é a variável independente. O que quer dizer isso? Se você tem uma função e você atribui um valor para x, que nesse caso é a nossa variável independente, consequentemente você tem um valor para y, ou f de x, que é a variável dependente. Só que você só pode atribuir valores para x, valores reais para x, que retornam valores reais para f de x. Então, não são todos os valores, nem sempre são todos os valores reais que você pode atribuir a x. E a essa quantidade, a esses valores, ou seja, a esse conjunto de números que podem ser atribuídos à variável independente, que retornam valores finitos, valores reais para f de x, ou seja, para y, nós denominamos simplesmente de domínio. Para exemplificar isso, eu vou fazer aqui um exemplo com a função, uma função aqui bem simples. Por exemplo, imagine que eu tenho f de x dada pela seguinte expressão aqui: x mais 3 dividido por x menos 1. Bom, essa função aqui, eu posso atribuir a ela vários valores para x, que vão me retornar, consequentemente, vários valores para f de x. Só que ela tem uma certa restrição. O que são restrições? Ou o que é uma restrição para a função? A restrição é o seguinte: eu não posso atribuir um certo valor para x, ou seja, para a variável independente, porque esse valor vai me fazer com que a f de x tenha um valor que não pertence ao conjunto dos números reais. Ou seja, um valor que não é finito, um valor que não é real. Nesse caso aqui, para essa função aqui, para esse exemplo aqui, a restrição aqui ela está no denominador. Por quê? Se você observar aqui, x não pode ser igual a 1. Se x for igual a 1, o que vai acontecer? Com x igual a 1, eu vou ter 0 no denominador. Quando eu tiver 0 aqui no denominador, eu vou fazer com que a f de x assuma um valor infinito. Só que o infinito não é um número, ou seja, não pertence aos reais, não é um número real. Então, eu não posso ter para essa função aqui o valor real igual a 1. X igual a 1 não pode ser atribuído aqui. Então, eu olho para a função e procuro as restrições. Esse exemplo aqui é um exemplo clássico onde a restrição está no denominador. Então, você faz isso daqui. X menos 1 tem que ser diferente de 0, porque eu não posso ter denominador igual a 0. Então, x tem que ser diferente de 1, como se fosse uma equação normal aqui, como se fosse uma equação, fosse uma igualdade aqui. Só que aqui não é igualdade, é diferença. Né? É diferente aqui o símbolo, quer dizer diferente. Então, basta que x seja diferente de 1. Então, para esse exemplo aqui, você tem que olhar o numerador também. Só que no numerador, a gente tem uma função aqui, se você quiser, você pode chamar isso aqui de uma função, x mais 3, e x menos 1 de outra função. Você poderia dizer que a sua f de x ela é do tipo g de x por h de x. A g de x é x mais 3 e h de x é x menos 1. Como a g de x é igual a x mais 3 aqui, é um polinômio, isso aqui é uma função de primeiro grau, não tem restrição alguma aqui no numerador. Aqui. Então não tem nenhum problema aqui em cima. Eu não preciso me preocupar com os valores de x aqui em cima, só tenho que me preocupar com os valores aqui embaixo. E a única restrição aqui nesse caso é x ser diferente de 1. Então com isso aqui você conclui que o domínio dessa função você pode escrever dessa forma. É um conjunto, né? Então, entre chaves, x pertence aos reais, tal que x seja diferente de 1. É uma forma de escrever o conjunto que representa o domínio dessa função. Outra forma de escrever aqui é domínio
dessa função são os reais, só que menos um certo conjunto. E esse conjunto só tem um valor, né? O 1. Então é outra forma de expressar o domínio de uma função. Você pode usar essa notação aqui ou usar essa aqui de baixo. Essa daqui é um pouco mais compacta. Bom, esse foi o nosso primeiro exemplo. Vou fazer mais um exemplo agora. Bom, exemplo 2. O exemplo 2 é o seguinte. Eu tenho uma f de x, uma função de x, que ela é igual a raiz quadrada de x menos 3. Bom, a gente tem que fazer uma prévia revisão aqui. Eu não posso ter uma raiz quadrada aqui de número negativo. Tem que lembrar que se eu tiver um número negativo aqui dentro dessa raiz, este número não vai pertencer aos reais. Esse número pertence a um outro conjunto, é o conjunto dos números complexos. Como o nosso conjunto aqui, a gente está trabalhando dentro dos reais, o conjunto dos números reais, então a gente tem que ter essa restrição aqui. A restrição é que o que esteja dentro dessa raiz aqui seja maior ou igual a zero. Não pode ser menor que zero. Então a restrição aqui é a seguinte: x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. Porque assim eu garanto que este número aqui, que vai ser na verdade a f de x, é um número real. Então eu tenho que garantir que isso aqui não seja negativo aqui dentro. Pode ser zero, porque raiz quadrada de zero é zero, e zero pertence aos reais, não tem nenhum problema. Só não pode ser menor que zero. Então a restrição aqui é x menos 3 ser maior ou igual a zero. Então com isso eu tenho que x tem que ser maior ou igual a 3. Ou seja, se eu tiver 3 aqui, eu vou ter 3 menos 3, que me dá zero. Raiz de zero é zero. Então a f de 3 vai ser zero, que pertence aos reais, não tem nenhum problema. Se x for menor que 3, olha o que vai acontecer. Suponha que x é 2. Então eu vou ter 2 menos 3, eu vou ter menos 1 aqui dentro. Então eu vou ter raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 não pertence aos reais. Então essa é a restrição. Daí a gente pode escrever aqui o domínio dessa função aqui. X pertence aos reais tal que x seja maior ou igual a 3. O que você obteve aqui, você vai colocar aqui. A primeira parte aqui é sempre a mesma. Então, o domínio dessa função aqui, ele é todos os reais, com exceção dessa parte aqui. Ou seja, todos os valores de x que são maiores ou iguais a 3, eles podem ser atribuídos para x. Ou seja, qualquer valor maior ou igual a 3, eu posso atribuir a x, que vai me retornar um valor real para f de x. Não posso colocar nenhum valor menor que 3. Exemplo 3. Considere a seguinte função agora. F de x igual a 1 por x menos 1. Bom, o numerador dessa função ele é um número, uma constante. É o número 1, não tem nenhum problema nele, não tem nenhuma restrição. A variável independente, ou seja, x, está no denominador. A restrição quanto ao denominador é que seja sempre diferente de zero. Para esse caso aqui. Então, x menos 1 tem que ser diferente de zero. É uma das restrições sobre o denominador. Para esse caso aqui, basta essa restrição aqui que é suficiente. Então, x tem que ser diferente de 1. Então, daqui... lembrando, eu não posso ter x igual a 1, porque x igual a 1 aqui eu vou ter 1 menos 1 vai me dar 0. Vou ter 1 sobre 0, isso aqui vai para o infinito. O infinito não pertence aos reais. A gente usa esse símbolo aqui para designar, né, infinito. E infinito não é um número. Ou seja, não pertence aos reais.
Então, não posso ter um denominador aqui igual a zero, porque eu vou ter um f de x igual a infinito, ou mais ou menos infinito, que não pertence aos reais. Aí a restrição para essa função aqui é que o denominador seja diferente de zero. Consequentemente, x tem que ser diferente de 1. Então, domínio x pertence aos reais, tal que x seja diferente de 1. Se quiser usar outra notação, o domínio são todos os reais menos esse valor aqui, menos 1. Posso colocar qualquer outro valor aqui que vai me retornar um valor finito, um valor real para f de x. Basta que seja diferente de 1. F de x igual a raiz quadrada de x menos 2, dividido pela raiz quadrada de x menos 5. Nesse caso aqui, essa função tem várias restrições. Ela tem restrição tanto no numerador quanto no denominador. Vamos primeiro na restrição do numerador. Eu tenho raiz quadrada de x menos 2. A restrição aqui é a seguinte: x menos 2 tem que ser um número maior ou igual a zero. Então, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Assim, eu garanto que a raiz quadrada aqui é de um número maior ou igual a zero, que é vai me retornar um número que pertence aos reais. Eu não posso ter uma raiz quadrada de número negativo, porque isso não vai pertencer aos reais, então não me serve. Então, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Resolvendo assim a equação, x tem que ser maior ou igual a 2. Bom, mas o domínio, isso aqui não é suficiente para determinar o domínio, porque eu tenho restrição no denominador aqui. Só que a restrição aqui é um pouco mais forte. Não basta ter x menos 5 maior ou igual a zero. Que aí eu garantiria que a raiz quadrada aqui seria um número real. Só que além de ser um número real aqui, ele não pode ser zero, porque eu não posso ter zero no denominador. Então a minha restrição aqui é a seguinte: x menos 5, esse valor aqui, x menos 5, tem que ser maior que zero. Não maior é igual, porque eu não posso ter zero aqui. Porque se ele for igual, eu vou ter zero, raiz de zero vai me dar zero, e eu não posso ter zero no denominador, porque vai fazer isso daqui ir para o infinito, e eu vou ter uma f de x que não é um número real. Então, resolvendo essa equação aqui, x tem que ser maior que 5. Bom, a gente tem duas restrições aqui, basicamente. Né? Isso aqui vai gerar um conjunto. Né? A união dessas duas restrições, vai gerar um conjunto, um subconjunto dos números reais que vai representar o domínio dessa função. Como é que você escreve aqui o domínio? Você poderia escrever assim: domínio dessa função, daquela forma tradicional, x pertence aos reais tal que x seja maior ou igual a 2 e x seja maior que 5. Bom, essa forma aqui não está errada, porque eu estou fazendo uma e. A condição aqui é disto e isto aqui. As duas coisas ao mesmo tempo. Só que se você olhar bem para isso daqui, x maior ou igual a 2 e x maior que 5, essa restrição aqui ela prevalece sobre esta. Então, você pode escrever que o domínio dessa função aqui é simplesmente x pertence aos reais tal que x seja maior que 5. Porque, por exemplo, x maior ou igual a 2, poderia ter, por exemplo, x igual a 3. Só que x igual a 3 não satisfaz aqui embaixo. Porque 3 menos 5 aqui vai me dar menos 2. Eu vou ter uma raiz quadrada de número negativo, que não pertence aos reais. Isso daqui vai me dar um número que não é real. Então, essa restrição aqui, ela é dominada por essa restrição aqui. X maior que 5 é a restrição
é restrição superior a essa restrição aqui, x maior ou igual a 2. Então, o domínio aqui tem que ser escrito assim, é a forma mais correta de escrever ele.